A representação paranaense na Câmara Federal teve só 36% de renovação. Deltan Dallagnol foi o candidato com a segunda maior votação da história. Para falar sobre esse assunto, vamos direto a Brasília conversar com a Camila Andrade. Não, você tinha escrito aqui no roteiro e eu consegui ler errado. Obrigado, escola. Vou entregar aqui no ar. Nós vamos ficar aqui na Jovem Pan, no estúdio de Curitiba, conversar com o Deltan Dallagnol, deputado federal mais votado dessas eleições. Deputados, mais nada, parabéns, né, pela votação que teve. E a gente quer saber desde já como é que você recebeu esse apoio popular dos paranaenses. Boa tarde. Mark, boa tarde. Eu recebo com uma imensa gratidão a Deus por tudo o que aconteceu, que me trouxe até aqui, e é justamente para servir a Ele e as pessoas que eu tomei essa decisão. E agradeço especialmente às pessoas, a todos esses paranaenses que decidiram, por meio do seu voto, dar uma resposta muito firme e consistente ao sistema corrupto, que é: corruptos, vocês não vencerão. Deltan, uma coisa que... A primeira frase que você falou quando chegou aqui ao nosso estúdio foi: não me chame de deputado, e que foi uma surpresa uma votação como a que você recebeu ontem. Qual que é a sensação hoje? Por que não deputado? Deputado não, porque eu sou mesmo Deltan sempre fui e vou ser o mesmo. Como procurador, como deputado, são diferentes papéis que você exerce na sociedade. Pai de família, esposo, filho... E cada um desses papéis é o mesmo Deltan, com os mesmos princípios, valores, e eu não quero que as pessoas me identifiquem com o papel, quero que as pessoas me identifiquem, especialmente porque normalmente as pessoas, quando se referem a deputado, estão colocando o cara num degrau acima, quando na verdade eu estou um degrau abaixo, eu sou servo, eu estou indo para servir. E eu vou muito agradecido a todos vocês que depositaram o seu voto de confiança. Se a gente projetasse o percentual de paranaenses que votaram em mim, projetasse que foram 5%, é até difícil acreditar, uma a cada 20 pessoas que eu encontro na rua votaram em mim. E se a gente projetasse 5% para São Paulo, seria o maior votado em São Paulo também, com mais de 1.300.000 votos. É muita confiança, e a Lava Jato ela tem expressão nacional, então a gente sabe que a gente está representando uma causa muito maior do que nós, e que as pessoas não estão nos colocando lá por ser Deltan, por ser fulano, por ser ciclano, mas sim pelas causas que a gente defende. A gente quer honrar a confiança de vocês. Eu teria que perguntar justamente isso. A Lava Jato sofreu muitos ataques ao longo dos últimos anos, né? A gente viu inclusive algo orquestrado. Eu falo aqui sem preocupação nenhuma, porque as provas estão aí sobradas, né? A tal da Vaza Jato, mensagens vazadas, ataques hackers. O Supremo Tribunal Federal tomou decisões contraditórias em relação a decisões tomadas antigamente por eles mesmos para destruir decisões da Lava Jato. E agora vem essa votação. O que ela significa nesse contexto? As pessoas fizeram a Lava Jato renascer das cinzas como uma fênix. Ou melhor, fizeram renascer como uma fênix, mas não das cinzas e sim das urnas. Da vontade, da força, da energia do povo brasileiro. As pessoas estão deixando muito claro o que elas querem. Elas querem pessoas íntegras e competentes no Congresso Nacional, para a gente vencer os dois principais problemas da política, que são a corrupção e a incompetência. A gente, ainda falando de Lava Jato, a gente tem dois paranaenses representativos lá em Brasília, que é Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, agora no Senado. Tudo bem que o Moro ele está num outro partido, que não é o do candidato do Podemos, mas... existe a possibilidade de Deltan e Moro trabalharem em sinergia em Brasília, ou pelo menos discutirem pautas que são da mesma alçada? Eduardo, eu quero trabalhar em sinergia com todas as pessoas que defendem as mesmas causas, as mesmas pautas. Com algumas pessoas eu vou me aliar, porque eu acredito nos princípios e valores daquelas pessoas, Sérgio Moro é uma delas, e com outras pessoas eu não vou me aliar com as pessoas, mas em função de princípios e projetos, sejam bons para o Brasil sempre. As propostas boas para o Brasil, a gente precisa unir todas as pessoas possíveis. A gente precisa, aliás, unir o centro e a direita para a gente defender o combate à corrupção, políticas públicas com base em evidências e os valores da cultura judaico-cristã, que dão base à nossa sociedade como amor ao próximo e serviço às pessoas. Deltan, muito se diz na política que as urnas falam, e o recado que elas deram aqui no Paraná foi que surgiu um novo grupo político. É incontestável isso, né? Hoje os lavajatistas são bem presentes na sociedade, não só quem integrou a operação, como quem apoia a operação ou apoiou no passado. E você, o Sérgio Moro, o Fábio Oliveira também, que virou deputado estadual, junto contigo, são os baluartes disso. Tá certo considerar que vocês são um grupo que propõe uma forma diferente de fazer política e isso está só começando? Com certeza. Nós estamos alinhados com princípios, valores, propostas, como volta da prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, como reformas do sistema de justiça, como reforma do Supremo Tribunal Federal e critérios de ingresso no Supremo, como a gente ter o trabalho contra a corrupção que não seja um trabalho de Sísifo, um trabalho que é destruído diante dos teus olhos
todos os dias. A gente precisa ainda de prosperidade, reforma econômica, tributária, reforma administrativa, reforma política para gerar prosperidade. A gente precisa de cuidado com as pessoas. São pessoas unidas em torno disso, unidas em torno de uma nova forma de fazer política. E eu fiquei muito contente ontem com a eleição do Fábio Oliveira que você mencionou, Mark. O Fábio Oliveira é alguém que esteve à frente do Instituto Moody. Moody Chega da Corrupção, aqui no Paraná. Ele liderou a coleta de assinaturas por todo o Brasil das 10 medidas contra a corrupção, para aprovação daquelas 10 medidas. E o grande aprendizado que a gente teve naquelas 10 medidas é que não adianta você levar coisas boas e colocar nas mãos das pessoas erradas. Quando você tem um Congresso Nacional, uma Assembleia altamente corrupta, com muitas pessoas corruptas, é claro que eles vão fazer o que eles fizeram com as 10 medidas. Enterrar numa noite sombria no Congresso Nacional, na calada da madrugada. E a entrada de pessoas como o Fábio na Assembleia Legislativa me dão esperança de que a gente pode sim caminhar na direção dessa transformação junto com as pessoas. Deltan, a corrupção é, claro, uma bandeira muito forte, muito ativa da sua candidatura e também do seu mandato, provavelmente a partir de janeiro. Mas uma outra bandeira que você levanta e há bastante tempo é do autismo também. Como trabalhar com uma questão como essa na Câmara Federal? Nós precisamos construir um compromisso do Poder Executivo Federal com uma política pública nacional para as crianças autistas. Por que isso? E por que a relevância disso? Gente, são mais de 1 milhão de autistas no Brasil. Mais de 1 milhão. Pelas estimativas aí está entre 1 milhão e 4 milhões. No censo, o que ia acontecer se não tivesse tido a pandemia, ia se medir isso, não foi possível, mas 1 a cada 40 e poucas crianças são autistas, segundo o CDC, o Center of Disease Control dos Estados Unidos. Isso nos permite estimar aí entre 1 milhão e 4 milhões de paranaenses. E a diferença entre a criança autista ter uma vida próxima do normal ou ter uma vida totalmente dependente dos pais e da mãe para fazer higiene e deixar o pai ou a mãe amarrados sem ser economicamente produtivo, fora toda a tragédia familiar que isso causa, é consistente no número de horas de terapias e tratamento que essas crianças recebem. E enquanto crianças que têm acesso à rede privada, um bom plano de saúde, têm acesso a mais de 15 horas de terapia semanal, que são necessárias, entre 15 e 40 horas semanais, crianças na rede pública, no SUS, não têm 1 hora de terapia semanal, 1 hora de terapia comportamental. E vários estudos, inclusive fora do país, mostram que vale a pena economicamente investir pelo retorno que vem para a sociedade, pelo trabalho da mãe, do pai, da própria criança que acaba se desenvolvendo. Então é uma pauta de cuidado com as pessoas, de compaixão, e é uma pauta também que tem uma perspectiva econômica, é uma pauta que eu defendo. Agora a gente precisa construir uma política pública nacional. Por que ela não existe? Porque hoje isso é deixado para os municípios. E é difícil cada município, que muitas vezes não tem nenhum médico especialista em neurologia, nenhum médico especialista em pediatria, ele tem um neuropediatra específico, ter terapeutas com capacidade para fazer esse tipo de tratamento. Isso não vai acontecer se não existir uma coordenação nacional. Nós precisamos urgentemente de uma política pública nacional para crianças autistas. Bacana, então, uma das pautas defendidas por Deltan é a questão do autismo, também o combate à corrupção, que é a sua pauta principal, mas você também falou, por exemplo, de reformas. Como é que você vê isso? A gente precisa de reforma política. Aprendi muito, Mark. Um dia eu quero voltar aqui para a gente conversar só sobre os aprendizados que eu tive na política nesses últimos tempos. A gente precisa de reforma tributária, a gente precisa de reforma administrativa, a gente precisa gerar prosperidade no nosso país e a gente precisa de respeito ao teto de gastos, que o Lula já falou que não vai respeitar. Gente, não respeitar o teto de gastos significa inflação, significa aumento de juros e significa crise econômica. É isso que vem por aí caso ele seja eleito. Sua posição em relação ao Supremo Tribunal Federal. A Lava Jato foi atacada pelo Supremo Tribunal Federal, não há outro verbo, Deltan. Eu sei que você é mais comedido, mas eu vou dizer aqui, foi atacada, e a gente vê vários excessos na questão da jurisdição do STF. Como é que você vê essa questão? Quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, existem 3 problemas. O primeiro problema é um problema de insegurança jurídica. Insegurança jurídica significa um ministro dar uma liminar, passar por cima de todo o Congresso e colocar aquilo na gaveta, e ele passa por cima dos representantes de toda a sociedade brasileira. Significa ainda o Supremo Tribunal Federal não respeitar os seus próprios precedentes, mudar a regra do jogo e aplicar para o passado, como fez a Lava Jato, derrubando uma série de casos em série. Em segundo lugar, nós temos um problema de ativismo judicial, especialmente o ativismo contra-majoritário. O que acontece quando alguns ministros com uma visão progressista, contrária à da maioria da sociedade, impõem a sua visão de mundo sobre toda a sociedade, inclusive contra o que o Congresso decidiu. Como, por exemplo, quando um ministro do Supremo
uma turma do Supremo Tribunal Federal passa a permitir o aborto até 3 meses, o que é contrário à visão da grande maioria da sociedade conservadora e é contrário àquilo que o Congresso decidiu. Ativismo é o Supremo passar por cima das competências dos outros poderes. E o terceiro problema é o problema de abuso judicial, que aconteceu em vários casos recentes, caso dos empresários que apoiavam o presidente Bolsonaro, o caso do Daniel Silveira e o caso em que um ministro do Supremo mandou uma carta para a Receita mandando parar de investigar a família de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, que não pode acontecer, o Supremo nem tem poder para isso. Então nós precisamos analisar esses 3 problemas e buscar soluções. E qual seria a solução? Nós temos 4 soluções possíveis. A primeira solução depende do presidente da República, nomear melhores ministros ao longo do tempo, médio e longo prazo. As 3 outras dependem do Congresso. A primeira que depende do Congresso é o Congresso mudar as regras constitucionais que o Supremo aplica. Se o Supremo permite a prisão em segunda instância, então o Congresso vai lá e muda a regra e passa a permitir a prisão em segunda instância, contrariamente ao que o Supremo decidiu. A segunda, e dentro dessa primeira ainda, o Congresso ele pode ainda restringir o número de casos que o Supremo julga. Gente, a nossa Suprema Corte julga 100 mil casos por ano, julga o país inteiro. Quando a Suprema Corte Americana julga 100 casos por ano, e o Congresso pode restringir o número de casos. Em segundo lugar, o Congresso ele pode mudar os critérios de ingresso no Supremo Tribunal Federal dos novos ministros. E em terceiro lugar, o Senado Federal precisa fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Agora, isso não vai acontecer enquanto a gente tiver o foro privilegiado e um monte de senador com o rabo preso por ter cometido irregularidades, crimes e corrupção ao longo da história. Deltan Dallagnol, deputado federal pelo Podemos, eleito nas últimas eleições. Segundo turno, Deltan, é o assunto do momento. Como é que você se posiciona? A minha posição em relação ao segundo turno é muito clara. Por 7 razões eu me oponho à candidatura do ex-presidente Lula, pelo mensalão, pelo petrolão, pelo aumento de violência que aconteceu no governo do PT, pelo saque às estatais e aparelhamento das estatais, pela defesa da censura que o Lula faz, censura à imprensa, censura à liberdade de expressão, sou ferrenho defensor da liberdade de expressão, pelo apoio às ditaduras feitos ao longo dos governos do PT e por eles terem gerado a maior crise econômica da história no final do governo Dilma como fruto das políticas econômicas dos governos Lula e Dilma. Por tudo isso eu me oponho ferrenhamente ao PT, ao Lula, e eu vou apoiar a eleição do presidente Jair Bolsonaro contra Lula e o PT. E como é que você vê essa disputa? Porque o Lula passou em primeiro lugar no primeiro turno, né? Você acha que é possível reverter? Eu acredito que é possível sim reverter. Acho que agora é um novo jogo. A gente encerrou o primeiro jogo, agora está começando tudo de novo. A gente pode levar informação, conscientizar pessoas, fazer as pessoas perceberem que o projeto do PT não era simplesmente um projeto de corrupção e de enriquecimento, que por si só já seria horrível, foram os maiores escândalos de corrupção da história, mas era um projeto em que eles reinvestiam as suas propinas nas eleições para perpetuar o seu poder. É um projeto de fraude à democracia. E é um projeto de fraude à democracia que envolvia fraude à democracia não só no Brasil, mas na América Latina. E é um projeto de apoio a ditaduras, de apoio à censura, é um projeto que representa tudo de pior que pode acontecer no Brasil. E mais, a ameaça à democracia causada pela corrupção do PT não é um risco, ela é um fato concreto. Tem gente que fica falando de outras ameaças à democracia que são riscos, mas não, a do PT não é risco, é fato concreto, aconteceu. Pensa lá no apartamento do Gedel Vieira Lima, 51 milhões de reais, Gedel apoiado pelo PT na eleição lá na Bahia. Gente, se o cara investe uma parte desse dinheiro, 1/5 desse dinheiro na sua campanha eleitoral, é claro que ele ganha. Quantos apartamentos de Gedel Vieira Lima tem por aí espalhados ao longo do Brasil? Apenas o ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, tinha 100 milhões de dólares no exterior. Você investir 1/10 disso, 10 milhões de dólares numa campanha, não tem para ninguém, não tem como competir. Então é um projeto muito pernicioso, é um projeto de perpetuação do poder, de fraude à democracia, para implantar uma visão de mundo contra a qual nós nos opomos. Uma visão de censura, uma visão de prestigiar o bandido em vez do policial, de coitadismo, é uma visão de impedir o combate à corrupção, é uma visão de destruição econômica do Brasil, é uma visão econômica, a meu ver, amplamente equivocada. Então, por todas essas razões, a minha posição em relação ao segundo turno é muito clara, Mark. É isso, então, Deltan Dallagnol, candidato não, tô com maneira, acabou a eleição. Então, deputado federal eleito pelo Podemos, quero agradecer sua presença aqui, sua atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Eu que agradeço. Obrigado, Mark. Obrigado, Eduardo. Obrigado, ouvintes da Jovem Pan. Obrigado, eleitores do Paraná. E eu queria dizer para vocês que hoje se encerrou uma corrida de 100 metros rasos
em que foi uma etapa muito importante e que vocês estiveram junto comigo. Eu quero convidar vocês para seguir comigo ao longo de uma maratona. Porque eu não saí do Ministério Público por um cargo. Eu tinha um cargo melhor e com mais estabilidade. Agora, eu saí por uma transformação. Agora, eu só vou conseguir se vocês nos ajudarem, se vocês nos apoiarem. A minha força é a força de vocês. Por isso, quero convidar vocês para estarem juntos comigo, lutando por essa transformação nessa maratona. E quero convidar vocês para entrarem no meu WhatsApp. É 041 99233 7680. Então, se você não faz parte do meu WhatsApp, não está em contato comigo, entra lá. 041 99233 7680. Entra também lá nas nossas redes, estou lá no Instagram, e que a gente possa seguir juntos e construir juntos um país mais justo, mais próximo e melhor. Obrigado, Mark. Obrigado, Eduardo. Sabe, Escola, que eu já entrevistei o Deltan algumas vezes ao longo da minha vida, eu cobria lá o Jato ponta a ponta, perdi as contas. Mas o brilho do olho do olhar tá diferente agora. Já caiu a ficha que trocou de lado do balcão, Deltan? Olha, as pessoas perguntam, Deltan, você tá animado? Eu falo, animado não, eu tô determinado. Eu tô indo com toda a determinação. Eu vou fazer o meu melhor. Eu quero honrar cada gota da confiança que os brasileiros depositaram sobre mim. Eu quero que vocês se orgulhem do voto que vocês deram. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, que for legítimo, para defender vocês, para transformar o Brasil. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Não adianta agora você votar e achar que o teu trabalho acabou. Enquanto a gente não tiver um Congresso muito bom, a gente vai precisar da influência e da pressão de todos sobre o Congresso para que a gente tenha votações boas em favor da prisão em segunda instância, foro privilegiado e tudo mais que a gente acredita. Vamos juntos, pessoal.